conhece-te, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao avançarmos no caminho da doutrina social da Igreja, somos conduzidos a um momento decisivo da história eclesial, o Concílio Vaticano II. Nele, a Igreja voltou a olhar para o mundo contemporâneo, procurando discernir os sinais dos tempos à luz do Evangelho. Entre sinais, o rosto sofredor dos pobres emergiu com força inédita, revelando-se como lugar privilegiado da presença de Cristo. Essa nossa reflexão de hoje convida-nos a redescobrir o Concílio Vaticano II como um chamado à conversão para toda a Igreja, para que seja uma igreja mais simples, mais próxima e mais fiel ao Senhor, que se fez pobre por amor. Façamos nossa oração inicial. Senhor Jesus, Tu que nos amastes primeiro e nos revelastes o rosto do Pai misericordioso, concede-nos um coração atento à Tua palavra e dócil ao Teu Espírito. Queremos acolher com fé e gratidão a exortação de Lexte, dom do Teu Espírito à Igreja por meio do Papa Leão XIV. Que este tempo de meditação seja para nós um retorno ao essencial do Evangelho, ao amor que se faz serviço, à fé que se encarna na compaixão e à esperança que se traduz em gestos concretos de cuidado pelos irmãos mais pobres e esquecidos. Tu, que sendo rico, te fizeste pobre por nós, ensinai-nos a reconhecer a Tua presença na carne sofredora dos que clamam por justiça. Purifica o nosso olhar para que, ao contemplarmos o mistério da Tua pobreza, descubramos também o caminho da nossa verdadeira riqueza. Que a nossa oração não se feche em si mesma, mas se torne compromisso e partilha, tornando-nos instrumentos da Tua paz, sinais vivos do Teu reino entre os pequenos e marginalizados. Espírito Santo, força da Igreja, renova em nós a alegria do Evangelho e a coragem de testemunhar o amor que transforma o mundo. Que esta leitura diária da Dilexte desperte em nossas comunidades o ardor missionário, a compaixão ativa e o desejo de construir uma sociedade mais fraterna. Fazei-nos, Senhor, uma igreja pobre para os pobres, fiel ao Teu Evangelho e sempre aberta à conversão. Amém. Cristo convida todos.
Hoje a Margarete traz para nós os parágrafos 84 a 86 da Dilexit. Vamos ouvir com muita atenção esta parte do documento que nos fala do Concílio Vaticano II. O século da doutrina social da Igreja. Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II representa uma etapa fundamental no discernimento eclesial sobre os pobres, à luz da revelação. Embora nos documentos preparatórios esse tema fosse secundário, São João XXIII chamou atenção para ele e na radiomensagem do dia 11 de setembro de 1962, a um mês da abertura do concílio, com palavras inesquecíveis. A Igreja se apresenta como ela é e como quer ser, como a Igreja de todos e, especialmente, a Igreja dos pobres. Houve, então, o grande trabalho dos bispos, teólogos e peritos preocupados com a renovação da Igreja, com o apoio do próprio São João XXIII, que reorientou o concílio. É fundamental a natureza cristocêntrica, isto é, doutrinal, e não apenas social, dessa reflexão. Efetivamente, numerosos padres conciliares favoreceram a consolidação da consciência bem expressa pelo cardeal Lercaro na sua intervenção memorável de 6 de dezembro de 1962, de que o mistério de Cristo na Igreja sempre foi e continua sendo, e hoje de modo especial, o mistério de Cristo presente nos pobres. E de que não se trata de um tema qualquer, mas, em certo sentido, é o único tema de todo o Concílio Vaticano II. O arcebispo de Bolonha, preparando o texto dessa intervenção, anotava: esta é a hora dos pobres, dos milhões de pobres que estão em toda a terra. Esta é a hora do mistério da Igreja, mãe dos pobres. Esta é a hora do mistério de Cristo, sobretudo no pobre. Desse modo, apresentava-se a necessidade de uma nova forma eclesial, mais simples e sóbria, que envolvesse todo o povo de Deus e sua figura histórica. Uma igreja mais parecida com o seu Senhor do que com os poderes mundanos, propensa a estimular em toda a humanidade um compromisso concreto para a solução do grande problema da pobreza no mundo. São Paulo VI, por ocasião da abertura da segunda sessão do concílio, retomou o tema levantado pelo seu predecessor, ou seja, que a Igreja olha com particular interesse para os pobres, para os necessitados, para os aflitos, para os famintos, os que sofrem, os encarcerados, os que têm fome, isto é, olha para toda a humanidade que sofre e chora, pois a Igreja sabe que esta lhe pertence por direito evangélico. Na audiência geral de 11 de novembro de 1964, ele sublinhou que o pobre é representante de Cristo e, associando a imagem do Senhor nos últimos, a que se manifesta no Papa, afirmou: a representação de Cristo no pobre é universal. Todo pobre reflete Cristo. A do Papa é pessoal. O pobre e Pedro podem coincidir, podem ser a mesma pessoa, revestida de uma dupla representação, a da pobreza e a da autoridade. Desse modo, o vínculo intrínseco
entre a igreja e os pobres ficava simbolicamente expresso com uma clareza inédita. Na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, o concílio, atualizando a herança dos padres da igreja, reafirmou com força a destinação universal dos bens da terra e a função social da propriedade que dela deriva. Deus destinou a terra, com tudo o que nela contém, para o uso de todos os homens e povos, de forma que os bens criados devem chegar equitativamente a todos. Por essa razão, usando aqueles bens, o homem que legitimamente possui as coisas materiais não deve considerá-las só como suas, no sentido de que devem ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. Ademais, todos têm o direito de ter uma parte dos bens suficientes para si e para sua família. Porém, aquele que se encontra em extrema necessidade tem o direito de procurar o necessário para si das riquezas dos outros. No entanto, a própria propriedade privada, por sua natureza, tem também função social, que se fundamenta na lei da destinação comum dos bens. Negligenciando-se essa função social, muitas vezes a propriedade pode tornar-se ocasião de cobiças e graves perturbações. Essa convicção é reafirmada por São Paulo VI na encíclica Populorum Progressio, onde lemos que ninguém pode considerar-se com o direito de reservar para seu uso exclusivo aquilo que é supérfluo, quando a outros falta o necessário. No seu discurso à ONU, o Papa Montini apresentou-se como o advogado dos povos pobres, instando a comunidade internacional a construir o solidário. O Concílio Vaticano II marcou uma etapa fundamental no discernimento da Igreja sobre os pobres. Embora o tema não ocupasse inicialmente lugar central nos esquemas preparatórios, São João XXIII, com sensibilidade profética, trouxe-o ao coração do concílio. Na rádio-mensagem de 11 de setembro de 1962, afirmou com clareza luminosa o horizonte que desejava para a Igreja, ser Igreja de todos e particularmente Igreja dos pobres. A partir desse impulso, desenvolveu-se um intenso trabalho de bispos, teólogos, peritos, que com apoio do próprio Papa reorientaram o concílio. O olhar sobre os pobres deixou de ser meramente sociológico para assumir uma densidade profundamente cristológica. Não se tratava apenas de uma questão social, mas do próprio mistério de Cristo presente na história. Essa consciência foi expressa de forma memorável pelo cardeal Giacomo Lercaro, ao afirmar que o mistério de Cristo na Igreja é de modo especial o mistério de Cristo presente nos pobres. Para ele, esse não era um tema entre outros, mas de certo modo o tema fundamental de todo o concílio. Nos pobres, a Igreja reencontra o seu Senhor. Neles, Cristo continua a manifestar-se e a interpelar o seu corpo. Dessa convicção nasce o apelo a uma nova forma de ser igreja, uma igreja mais simples e sóbria, menos identificada com os poderes do mundo e mais semelhante ao Cristo servo. Uma igreja capaz de envolver todo o povo de Deus e de assumir com seriedade evangélica o compromisso concreto de enfrentar a pobreza que fere a humanidade. São Paulo VI, dando continuidade à intuição de São João XXIII, reforçou essa orientação. Na abertura da segunda sessão do concílio, recordou que a Igreja olha com particular atenção para os pobres, os aflitos, os famintos,
os encarcerados, para toda a humanidade que sofre e chora. Para ele, essa atenção não era opcional, mas um direito evangélico dos pobres. Em 1964, Paulo VI foi ainda mais longe, ao afirmar que o pobre é representante de Cristo. Com uma imagem ousada e profunda, associou a figura do pobre à do Papa, afirmando que ambos representam Cristo, o pobre de forma universal, o Papa de modo pessoal. Assim, o vínculo entre a Igreja e os pobres foi expresso com clareza inédita, revelando que autoridade e serviço, pobreza e missão não se opõem, mas se iluminam mutuamente. Essa visão encontrou expressão normativa na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Retomando a tradição dos padres da Igreja, o Concílio reafirmou com vigor a destinação universal dos bens e a função social da propriedade. A terra e tudo que ela contém foram destinados por Deus a todos os povos, e os bens devem chegar equitativamente às mãos de todos. A propriedade privada, embora legítima, possui um caráter social e não pode ser exercida em detrimento do bem comum. O Concílio chega a afirmar com coragem evangélica que quem se encontra em extrema necessidade tem o direito de tomar do supérfluo dos outros aquilo que é necessário para viver. O desprezo pelo caráter social dos bens, recorda o texto conciliar, esteve na origem de cobiças e graves desordens da história. Essa mesma linha é aprofundada por São Paulo VI na encíclica Populorum Progressio, ao declarar que ninguém tem o direito de reservar para si o supérfluo, quando a outros falta o necessário. No seu discurso às Nações Unidas, o Papa apresentou-se como verdadeiro advogado dos povos pobres, apelando à construção de um mundo solidário, fundado na justiça e na fraternidade entre as nações. Nessas últimas semanas, o Papa Leão tem nos brindado com reflexões muito bonitas nas suas catequeses, que nós trazemos para vocês todos os domingos com a Jane Querido, onde ele vem recordando a grandeza e o significado do Concílio Vaticano II. Que nós possamos acompanhar essas reflexões e buscar cada vez mais reconhecer esse momento tão especial na história da nossa Igreja e que nós precisamos colocar em prática em nossas comunidades. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Podemos dizer que o Concílio Vaticano II foi um verdadeiro sopro do Espírito na vida da Igreja. Ele recordou que a Igreja não existe para si mesma. Sua missão é estar sempre a serviço da vida e da justiça. Por isso, marcou significativamente o caminho de uma Igreja em saída e profética. Mas uma de suas grandes novidades foi reconhecer o papel dos leigos como sujeitos ativos da missão da Igreja. Nós, leigos, não somos apenas colaboradores do clero. Somos protagonistas da evangelização no coração do mundo. É no trabalho, na política, na educação, na família, nos movimentos sociais e nas lutas por justiça que os cristãos leigos vivem sua vocação, tornando o Evangelho presente nas realidades concretas, especialmente nas mais fragilizadas e sofridas. Assim, o Concílio Vaticano nos apresenta a imagem de uma igreja povo de Deus, onde todos têm responsabilidade na missão. Uma igreja que caminha com o povo, que escuta os clamores da história e que reconhece nos leigos a força viva do Evangelho atuando no mundo. Na oração de hoje, peçamos a Deus a graça de assumir nossa vocação com coragem e responsabilidade.
Que sejamos uma igreja comprometida com a justiça, a paz e o cuidado com a vida e a casa comum. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. O Concílio Vaticano II revelou que a opção pelos pobres não é um acréscimo à fé, mas uma exigência do próprio mistério de Cristo. Ser igreja fiel ao concílio é deixar-se configurar pelo Senhor, presente nos últimos, assumindo com coragem uma forma de vida e de missão marcada pela simplicidade, pela solidariedade e pelo compromisso com a justiça. Oremos. Senhor Jesus, tu que te revelas no rosto dos pobres e caminhas com os últimos da história, ajuda-nos a reconhecer a tua presença viva entre os que sofrem. Purifica o coração da tua igreja para que seja cada vez mais igreja de todos e particularmente dos pobres. Concede-nos a graça de viver o espírito do Concílio Vaticano II com simplicidade evangélica, fidelidade ao Evangelho e coragem profética. Que saibamos colocar os bens a serviço da vida e da dignidade de todos. Faz de nós instrumentos da tua paz e da tua justiça, para que o mundo, iluminado pela verdade do amor, se torne sinal do teu reino. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Quero uma igreja solitária, servidora e missionária, que anuncia e sai por fim